Todos os dias milhões de munições são fabricadas no mundo. Os Estados Unidos são os maiores do mundo, tanto em termos de volume quanto em valor de mercado, seguido por Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido. Essa indústria fatura todos os anos 20 bilhões de dólares. Nesse vídeo você verá como as munições para armas de fogo são fabricadas. As primeiras munições eram compostas de balas de chumbo esféricas e pólvora negra. O chumbo era derretido e moldado em esferas usando um molde de bala. Essas balas eram então carregadas manualmente nas armas de fogo junto com a pólvora. A história da munição remonta ao século XIV, quando a pólvora negra foi inventada pelos chineses. Ela foi usada pela primeira vez em canhões e armas de fogo primitivas e eventualmente evoluiu para a munição moderna que conhecemos hoje. O processo de fabricação de munições é altamente automatizado e utiliza tecnologia avançada para garantir a precisão e a consistência dos produtos. Alguns fabricantes de munições podem produzir milhões de cartuchos por dia para atender à demanda global. O calibre 22 é a munição mais popular e amplamente utilizada no mundo. Devido ao seu tamanho pequeno, baixo custo e baixo recuo, é frequentemente utilizado para treinamento e prática de tiro, bem como para caças de pequenos animais. A fabricação de munições é um processo altamente regulamentado que envolve a produção de 3 componentes principais: o projétil, a bala propriamente dita, o estojo que abriga o projétil, a pólvora e o primer, responsável por iniciar a combustão da pólvora. Vamos dar uma olhada em cada etapa do processo e como esses componentes são montados para criar as munições que conhecemos e usamos. Primeiro vamos falar sobre a produção do projétil. O projétil ou bala é a parte da munição que é disparada do cano da arma e atinge o alvo. A maioria dos projéteis modernos são feitos de chumbo, cobre ou uma combinação dos dois. Existem várias formas e tamanhos de projéteis, dependendo do calibre e do tipo de arma para o qual a munição é destinada. O processo de fabricação do projétil começa com a obtenção do material base, como chumbo ou cobre. O chumbo é obtido através do processo de mineração de minerais que o contém, sendo a galena, sulfato de chumbo, o principal mineral de chumbo. O processo é parecido também para obter o cobre. Esses materiais são derretidos e fundidos em lingotes. Os lingotes são então laminados em chapas finas que são cortadas em tiras. As tiras de metal são alimentadas em máquinas de estampagem que cortam e formam o projétil em sua forma final. Dependendo do design do projétil, ele pode passar por várias etapas de estampagem e formação antes de atingir sua forma final. Depois que os projéteis são formados, eles são polidos e revestidos se necessário. Alguns projéteis têm uma camada de cobre ou níquel para ajudar a reduzir o atrito no cano da arma e melhorar a precisão. Outros têm um revestimento lubrificante para reduzir o desgaste do cano e facilitar a extração do estojo após o disparo. Agora que temos os projéteis, é hora de fabricar os estojos. Os estojos são feitos de latão, aço ou alumínio e servem para abrigar o projétil, a pólvora e o primer. A fabricação do estojo começa com a obtenção do material base em forma de bobina. O material é alimentado em máquinas de estampagem que cortam e formam o estojo em sua forma básica. O estojo é então submetido a um processo chamado trefilação, que alonga e afina as paredes do estojo para atingir o comprimento e a espessura desejados. Esse método garante precisão dimensional e melhora as propriedades mecânicas do componente. Dependendo do calibre do material, o estojo pode passar por várias etapas de trefilação. Após o processo de trefilação, o estojo passa por uma série de operações adicionais para prepará-lo para receber os componentes internos. Primeiro, a boca do estojo é cortada e aparada para garantir um comprimento uniforme. Em seguida, a extremidade do estojo é chanfrada para facilitar a inserção do projétil. O próximo passo é perfurar o soquete do primer, que é o espaço no centro da base do estojo, onde o primer será instalado. Uma vez que o soquete do primer está pronto, o estojo passa por um processo de limpeza e polimento. Isso remove quaisquer resíduos de metal ou sujeira e dá ao estojo uma aparência brilhante e uniforme. Finalmente, o estojo é inspecionado para garantir que atenda às especificações dimensionais e de qualidade. Agora vamos falar do primer. O primer é um componente crucial da munição, pois é responsável por iniciar a combustão da pólvora. Os primers são pequenas cápsulas contendo uma substância química sensível ao impacto, que quando atingida pelo precursor da arma, produz uma faísca que acende a pólvora. A fabricação do primer começa com a produção do copo do primer, que é uma pequena cápsula feita de latão ou alumínio. O copo é formado a partir de tiras de material metálico em máquinas de estampagem. Em seguida, a mistura química sensível ao impacto é cuidadosamente depositada no copo do primer. Essa mistura pode variar dependendo do fabricante e do tipo de munição, mas geralmente inclui compostos como chumbo azida, estifinato de chumbo e nitrato de bário.
Uma vez que a mistura do primer é depositada no copo, uma pequena quantidade de papel ou plástico é colocada sobre a mistura para evitar contaminação e garantir a estabilidade do primer durante o manuseio e o armazenamento. Finalmente, o copo do primer é selado com um papel de metal conhecido como anvil, que ajuda a manter a mistura no lugar e fornece uma superfície para a faísca ser gerada quando o primer é atingido pelo percursor. Com todos os componentes individuais prontos, é hora de montar a munição completa. A montagem começa com a inserção do primer no soquete do primer do estojo. Em seguida, uma quantidade precisa de pólvora é medida e despejada no estojo. A pólvora usada pode variar dependendo do tipo de munição e do fabricante, mas geralmente é uma pólvora sem fumaça, feita de nitrocelulose, nitroglicerina ou uma combinação das duas, que é moída e granulada para poder ser usada nos cartuchos. Depois que a pólvora é adicionada, o projétil é inserido na boca do estojo. Máquinas de clipagem são usadas para fixar firmemente o projétil no lugar, garantindo que ele não se solte durante o manuseio ou o disparo. Por fim, a munição completa passa por uma série de inspeções e testes de qualidade para garantir que atenda às especificações do fabricante e às normas de segurança. Isso pode incluir testes de pressão, inspeção visual e testes de função em armas de fogo de teste. Após a aprovação nos testes de qualidade, as munições são embaladas em caixas ou bandoleiras e enviadas para distribuição. Elas serão utilizadas por atiradores esportivos, caçadores, profissionais de segurança e militares em todo o mundo. O preço de uma munição pode variar dependendo de diversos fatores, como marca, tipo de projétil, quantidade na embalagem e local de compra. O valor da caixa com 50 unidades calibre 22, por exemplo, pode custar entre R$ 80 e R$ 150. As empresas que produzem munições devem seguir rigorosas leis e regulamentos de segurança, tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, muitos países têm restrições e regulamentações específicas sobre a venda e o uso de munições por civis. A inovação na fabricação de munições também é constante, com novos materiais e designers sendo desenvolvidos para melhorar o desempenho, a precisão e a segurança. Por exemplo, munições verdes estão se tornando mais populares, substituindo materiais como chumbo por alternativas menos tóxicas para minimizar o impacto ambiental. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.